Olá, nosso tema hoje é controle biológico, partindo ali das interações possíveis entre os invertebrados e os demais fatores bióticos e abióticos do ambiente. Essas interações, parasitismo, simbiose, mutualismo, parasitoides, predação, né, são interações muito bem determinadas com características bem específicas. O parasitismo a gente já viu em outras oportunidades, vamos aqui só relembrar um pouco do parasitismo para a gente poder entrar no foco do nosso tema de hoje, que é o controle biológico. A gente parte aqui de organismos mais basais, como por exemplo os fungos, que têm um papel super importante na regulação da população de muitos invertebrados, principalmente artrópodas, né, são conhecidos como fungos entomopatogênicos, que podem utilizar, né, o corpo desses invertebrados, vivos ou mortos, e vão usar então esse corpo como substrato para o seu crescimento. Ainda nessa linha de organismos mais basais, a gente tem os protozoários e os mesozoários, né, que são animais que estão ali, que no caso do protozoário não, né, que é o reino protozoa, mas o mesozoa é um animal que está ali na base, né, da origem dos animais. No caso dos protozoários, inúmeros deles são patogênicos, né, para os animais, dentre os quais os seres humanos, né? E dentre as doenças, né? Podemos aqui destacar doenças de Chaga, malária, uma série de amebíases, giardíases, toxoplasmose, né? E no caso do mesozoa, que são, né? O filo como um todo, ele é parasita. A gente tem os platiomintes, já entrando aqui então no reino animalia, né? Aqui nos platiomintes a gente tem quase 90% dos platiomintes como parasitas, então o parasitismo aqui determina o Bauplano plemário desses organismos e determina aqui um padrão de Bauplano mesmo, né, para todos os animais subsequentes que também irão adotar o hábito de vida parasitário. Embora um grupo pequeno seja ectoparasita, a maioria é endoparasita. E aqui nessas imagens vocês podem ver aqui o exemplo de toxoplasma no primeiro vídeo e de uma solitária, né? Ela está sendo vista aqui através de uma coloscopia, né? Veja como ela é bem achagadinha, fica bem aderida aqui à parede do intestino, né? A gente tem os nematódios, né? Que também podem causar doenças, né? Que ainda são doenças importantes, né, de interesse da saúde pública, como o amarelão, filarioses, né, que é elefantíase, ou bicho geográfico. Nesse vídeo aqui vocês estão vendo o intestino, provavelmente de um animal, imagino, e a quantidade de lombrigas, né, que tem ali. Então, diferente da solitária, que a gente tem poucos indivíduos, aqui a gente tem uma quantidade muito grande e que de fato dá uma obstrução aqui intestinal e é bem sério. E lembrando que mesmo a lombriga pode chegar a 7 metros, né, de comprimento, né, que é um bicho bastante grande. No segundo exemplo aqui a gente tem os nematomorfos, né, que é um grupo muito próximo do nemátoda. A diferença é que eles parasitam invertebrados. E a fase adulta é uma fase bem curta, só para reprodução, e ela precisa da água. Então, o vídeo ali, vocês estão vendo esse nematomorfa saindo, né, do inseto adulto, e aqui dá para a gente ver a diferença, né, de tamanho, de proporção, como ele é grande, né, comparando com o inseto. E o acantocéfalo, que é um outro filo também exclusivamente de animais parasitas principalmente de peixes, que tem a ave, né, como seu hospedeiro intermediário também, fechando esse ciclo. E todos eles com esse Bauplano, né, alongado, vermiforme, né, que é o padrão. Então, a gente tem o ectoparasitismo, né, diferentes grupos aqui de invertebrados possuem esse hábito de vida. Lembrando que o ectoparasitismo é totalmente diferente do endoparasitismo, né, eles não precisam de uma modificação tão grande, apenas serem achatados, né, para evitar de serem arrancados, terem substâncias anestésicas e anticoagulantes, e eles não precisam ficar o tempo todo com o hospedeiro, né, diferente do endoparasita, né, ele pode apenas se alimentar do sangue e sair, né.
E são vários grupos, né, às vezes, que é um hábito bastante utilizado. No primeiro exemplo, a gente tem aqui a sanguessuga, representando os anelídeos, é uma imagem de uma terapia feita com sanguessuga, que é bem comum, né, durante toda a história da humanidade. No segundo exemplo, a gente tem os aracnídeos, né, um carrapato. Veja como a quelícera dele em forma de agulha permite com que ele fique preso na pele, que até uma pinça não consegue arrancá-lo. Insectas a gente tem vários, né? A gente tem a pulga, a gente tem o piolho, né? Que estão ali no vídeo, né? A gente tem algumas bernes, né? Então tem vários insetos que vão assumir esse hábito ectoparasita. E crustáceos também, né? Então, na imagem de baixo a gente tem ali o branquiura, que é um crustáceo totalmente adaptado para o parasitismo, mas outros grupos, como o copépoda, também pode assumir esse hábito de vida parasita. O interessante é que estudos modernos têm mostrado que o parasitismo altera o comportamento, né? Pode alterar o comportamento dos animais, em alguns casos substancialmente, bem mapeados, bem reconhecidos, como por exemplo o caramujo zumbi, né? Em que esse Platyomyces ele entra no corpo do caramujo, que naturalmente fica entre a vegetação, na parte bem de baixo, né? Perto dos rios. E ele vai alterando o comportamento, ele fica ali nos tentáculos do animal e faz com que ele suba até a vegetação e se exponha para que as aves consigam vê-los e se alimentar deles e assim fechar o ciclo. No de baixo são os nematomorfos, né, que os insetos que têm esse parasita na fase juvenil, né, são insetos que têm a sua vida normal, vamos dizer assim, mas que no momento em que ele precisa sair para ir até os rios, ele simplesmente induz esse inseto a se jogar em massas d'água, rio, piscinas, o que tiver, para que ele possa sair e atingir o ambiente. E no último exemplo aqui a gente tem o caso do próprio fungo, né? Que é na parte de cima ali, é o caso do fungo, que também altera o comportamento da formiga, fazendo com que ela se afaste ali do formigueiro, para que ele possa crescer e formar os seus esporos. Um exemplo de alteração comportamental é visto no toxoplasma, e é bem interessante, também são pesquisas bem atuais, porque o toxoplasma, ele naturalmente ele é um Platyomyces que vai fechar aqui o ciclo entre rato, aves e gato, né? Então, esse rato, ele se alimenta dessas fezes contaminadas do gato, esse Platyomyces ele se desenvolve no corpo do rato, então o gato se alimenta desse rato e fecha o ciclo. Para que esse ciclo seja mantido, o que o toxoplasma faz? Ele afeta o sistema de medo desse rato. Então, o rato que normalmente corre pelos cantos passa a ficar mais ousado, corre no meio. E um rato que normalmente se esconde do cheiro da urina do gato, né, e de outros, né, mamíferos, ele continua fugindo da mamífera dos outros mamíferos, mas ele é atraído pela urina do gato. Então, ele se torna um animal muito mais ousado e isso faz com que ele fique mais vulnerável, seja predado pelo gato e feche o ciclo. A grande dúvida que existia era por que o homem ele entra, então, nesse ciclo e sem querer, mas foi visto que o homem também passou a ter uma alteração comportamental. E que pessoas que tinham toxoplasma eram mais corajosas, menos medrosas, se expunham mais a riscos. E uma pesquisa mostrou que, na verdade, isso vem da época das savanas, né? Em que o homem também era predado por felino, né? Lógico, um felino muito maior, no caso por exemplo, né, os leões, os linces, né? Então isso já vinha, né? Então, na verdade, aqui ficaria ali naquele ciclo o homem, o gato, o rato e o passarinho ali também. E muitas espécies que chegam, que ficam presas na praia ou que se perdem, né, dos grupos e acabam aparecendo em praias muito distantes, essa desorientação também estaria relacionada com parasitas, né, que é hoje também um ramo bastante estudado e investigado a respeito disso. Os parasitoides, diferente dos parasitas, eles matam, né? Então, no final do seu ciclo reprodutivo, o animal morre, né? Então, esses parasitoides, eles usam o corpo de um outro invertebrado
para botar os seus ovos ali, e esses ovos eles vão se desenvolvendo dentro desse corpo, a larva eclode, se alimenta, até que vai primeiro se alimentando de partes que não são vitais, até que no momento que ele termina, né, de usar todo esse recurso, ele já está a ponto de se tornar adulto, né? Aqui a gente tem uma vespa esmeralda, que vejam só aqui na imagem, né, ela tá usando uma barata ali, então, ou elas podem picar a perna, paralisando essa barata de modo que ela fique viva e não consiga se locomover, ou ela pode arrancar as perninhas, né? Como no caso aqui das pompilides, como vocês podem ver aqui nessa imagem, ela arrancou as pernas da aranha, né? E elas são bem fortes, né? Elas carregam outros animais bem maiores que elas até o seu ninho, onde ela vai botar os seus ovos. Aqui a gente tem díptera, que também pode ser parasitoides. Veja que ele está aqui pegando aqui, interceptando uma formiga aqui pela perna. Ele precisa encontrar uma forma de colocar o ovo aqui dentro dela. E nas outras imagens a gente tem uma mosquinha saindo de dentro da formiga, né? Quando ela termina aqui o desenvolvimento. E na outra imagem a gente tem mais vespas parasitoides, ela botando dentro de um pulgão. A gente tem aqui os ovos, aqui ela está parasitando uma joaninha e logo em seguida a gente vê como que fica aqui a asa da joaninha com as larvinhas. O segundo tipo de interação é a simbiose, né? Um exemplo importante de simbiose que a gente tem é a polinização. Não é só a abelha que é polinizadora, a gente tem outros grupos que também polinizam. A gente tem 65% das plantas utilizando os insetos como polinizadores, né? Um processo de coevolução muito interessante, em que as plantas foram desenvolvendo, evoluindo suas flores e seus néctares, como uma forma de atrair esses insetos. E aí a gente vai ter um tipo de flor característico com cada animal, então há uma especificidade. Então, por exemplo, flores que usam coleóptera como polinizadores, né, devido ao fato deles serem mal voadores, essas flores elas são mais achatadas, mais ao nível do solo, como por exemplo a Vitória Régia, que a gente tem aqui. A Vitória Régia, ela abre durante o dia, o besouro entra, aí as pétalas dessa flor fecham, ele fica ali a noite inteira se debatendo, depois ela abre e ele sai recoberto por pólen. Os dípteros que já têm mais uma preferência por odores assim mais desagradável, tipo um odor tipo de podre, essas florzinhas são mais branquinhas, né? Enquanto que borboletas e abelhas já gostam de flores mais coloridas, né? Com néctar mais cheirosas. E no caso da borboleta, diferente da abelha, aquelas flores que são mais compridas, né? Onde ela vai poder usar todo o tamanho da sua espirotrompa. Aqui a gente tem um caso também bem interessante, que é o caso da Opris, que é uma orquídea. A orquídea tem essa pétala de baixo, né, mais alargada, e que no caso dessa orquídea, ela faz o mimetismo com o corpo de uma abelha. Então, uma abelha macho olha essa imagem, acredita que é uma abelha e ele vai até ali e começa a copular com ela, como vocês podem ver aqui no vídeo aqui embaixo. E a parte de cima da orquídea, que vai funcionar como um chuveirinho, né? Conforme ele faz esses movimentos, ela vai jogando esse pólen em cima dele. Formiga também pode ser polinizador, a diferença é que as florzinhas que as formigas polinizam são bem pequenininhas e bem baixinhas também, porque ela vai entrando, né, rapidamente em cada flor, né, um movimento muito rápido. Uma interação aqui a gente tem duas interações aqui bastante interessantes, né? Uma das interações aqui é com a borboleta azul. A borboleta azul, ela é o símbolo da conservação dos invertebrados, uma vez que existe aqui um esforço de diferentes países. Ela é do hemisfério norte, na Europa, e ela está em extinção e está sendo realizado um esforço conjunto muito grande para tentar salvar essa espécie, o que não é comum para invertebrado. O interessante é que ela tem uma simbiose com formiga, ela bota os seus ovos na folhagem, né, normal,
Desses ovos nasce uma larva, que é essa que vocês estão vendo na imagem. A diferença é que essa larva ela mimetiza o cheiro de uma formiga. Essa formiga, ao caminhar pela vegetação, encontra essa larva, que é muito maior que ela, como vocês podem ver. Ela reconhece como sendo sua e ela leva ela para dentro do formigueiro. E ali dentro do formigueiro ela vai ficar todo o desenvolvimento dela, se alimentando das larvas de formiga, que não consegue identificá-la como intrusa. E no final da primavera sai uma linda borboleta do formigueiro. O problema da extinção dessas espécies é que com o aumento da urbanização, com o aumento da impermeabilização dos solos, essas formigas estão desaparecendo e automaticamente desaparece também a borboleta que depende dela. No segundo caso aqui a gente tem o caso das joaninhas, pulgões e formigas, né? Então o pulgão ele vai produzir uma substância, como vocês estão vendo ali no vídeo de baixo, aquela gotinha. Ela é uma substância açucarada, produto até da seiva que eles tomaram, e eles viciam as formigas nessas gotinhas açucaradas, nesse docinho, né? Que é chamado de um melzinho, como se fosse um melzinho. E as formigas, para poderem ter sempre esse melzinho, ficam ali protegendo os pulgões para não serem predados pelas joaninhas, né? Então, acaba sendo um mutualismo aqui, uma simbiose muito, muito importante. Entrando então aqui na questão do controle biológico, né? É uma área bastante interessante, muito importante nos momentos atuais, em que a gente busca um sistema mais sustentável de controle de pragas. A gente sabe que para a produção de alimentos a gente tem o problema de pragas agrícolas, mas que o controle químico por pesticidas, agrotóxicos, é uma coisa que já está ficando bastante intolerável. O termo ele é bem antigo, né, desde 1919, em que ele vem no primeiro momento, de fato, como controle de pragas na agricultura, mas hoje ela vai ser utilizada em diferentes contextos, né? Inclusive com o controle da aranha marrom pela aranha treme-treme dentro do contexto urbano. Então aqui ela vai associar, então o controle biológico, ela é uma área que associa plantas ou animais com seus inimigos, né, naturais, entre aspas, durante qualquer estágio da sua vida. E a gente está falando aqui de inseto, vírus, fungos, bactérias, aranhas, peixes, anfíbios, répteis, todos os grupos. Lembrando então aqui que a gente vai ter os parasitoides, né, que ele impossibilita então o animal chegar na fase adulta. A gente tem os predadores, né, que é aqueles que buscam ativamente e matam as suas presas, né, normalmente eles são bem maiores que a presa, acabam consumindo ela inteira. E a gente tem os patógenos, né, que são os organismos microscópicos que podem se multiplicar no organismo do hospedeiro. Então, o controle biológico pode utilizar qualquer um desses três. Existem 4 tipos de controle biológico. O controle biológico chamado de artificial é quando vai se dar um aumento, né, vai se fazer um aumento dos predadores parasitoides ou patógenos, visando o controle natural de outros organismos. No controle clássico, você introduz por meio de importação esses predadores, esses parasitoides, né? Como ela tem um foco principalmente na agricultura e essas plantas utilizadas no cultivo já são espécies exóticas, eles precisam ir até o local de origem para se ter aqui quem que é, né, o inimigo natural para ele poder colocar nesse ambiente novo, né? O controle biológico natural é quando você quando você trabalha com animais que ocorrem naturalmente naquele local, então ele não são espécies exóticas. E o controle biológico aplicado é quando você tem um processo de liberação em massa desses predadores ou desses parasitoides. Então, no laboratório você cria esses animais e depois eles são liberados no ambiente. Ele é muito comum, ele é bastante eficiente. Hoje, com os drones, eles estão sendo mais eficientes ainda, porque eles estão sendo descarregados nos locais certos, e é de fato muito promissor. A gente tem um caso aqui para vocês estudarem, tá? Eu vou deixar aqui em aberto esse caso que é aqui um TCC, tá? E vocês vão encontrar algumas informações aqui importantes para vocês resolverem as questões relacionadas a esse caso.
tá? Que envolve isso. Então, aqui são as 4 questões para vocês responderem, as 3 questões, na verdade, para vocês responderem com base nesse TCC.